Olá, esse trabalho visa responder duas questões da atividade 2 da disciplina Concentração Gravítica e Separação Magnética. Primeira pergunta, falando de concentração gravítica, o equipamento de mecanismo mais complexo é o jig, por conta das variações hidrodinâmicas contínuas. Então, para explicar cada uma das teorias de gigagem, nesse caso, vamos falar de duas, A primeira, teoria clássica, da hidrodinâmica. A teoria clássica descreve a gigagem conforme o comportamento individualizado da partícula no fluido. Esta teoria considera os aspectos fluidodinâmicos do processo de gigagem e enfatiza a importância do controle de velocidade do fluxo de água dentro do aparelho de gigagem para garantir a eficiente separação das partículas minerais. O fluxo de água controlado ajuda a criar condições ideais para que as partículas sejam levadas a se mover na direção desejada. Falando da teoria clássica, a separação das partículas ocorre principalmente quando o leito está aberto e dilatado. Os mecanismos que levam à estratificação são dois. O primeiro, sedimentação retardada, com aumento da densidade da polpa. O movimento de sedimentação de uma partícula passa a ser influenciado pelo movimento das outras partículas imersas e o movimento do fluido entre as partículas, de modo que a velocidade terminal de sedimentação retardada seja baixa, ideal para separar partículas grossas pela densidade. E o segundo, aceleração diferencial, uma partícula sofre interferência das paredes do concentrador das outras partículas. Por isso, ela move por um curto período de tempo, por uma curta distância, até que sua trajetória é desviada por uma superfície ou por outra partícula. Isso faz com que as partículas fiquem sujeitas a períodos de aceleração e desaceleração seguidos. Dependendo do tipo de concentrador, esses períodos podem ser predominantemente durante a movimentação das partículas. Por meio desses mecanismos, as partículas finas e leves ficam na superfície do leito e as partículas grossas e pesadas ficam no fundo do leito. A segunda teoria, a teoria da energia potencial, ela descreve a separação das partículas com diferentes densidades em um leito pulsante, em função da variação de energia potencial antes da gigagem e após a gigagem. A estratificação ocorre da superfície para a base do leito em ordem crescente de densidades. A pulsação faz com que parte da energia potencial seja dissipada. A teoria da energia potencial visa descrever o comportamento do leito como um todo. A diferença de energia sempre será positiva, pois a mistura parte de um estado de instabilidade com a pulsação e ela vai para o estado mais estável de menor energia potencial. Ocorre o rebaixamento do centro de gravidade no sistema. A segunda questão é pedida para descrever o funcionamento do Jig Denver. Ele é um equipamento utilizado no processo de concentração mineral. Estamos vendo um desenho dele ao lado, especialmente na separação de minérios com base em suas densidades. Ele opera em um princípio de separação gravitacional, onde o minério é alimentado em uma caixa de alimentação na parte superior do Jig. E nós vamos dividir aí em 5 itens para entender melhor o Jig. O primeiro item é alimentação. O minério a ser concentrado e alimentado na parte superior do Jig, geralmente misturado com água para formar uma polpa. Em seguida, o peneiramento e a estratificação. Essa polpa entra na caixa de alimentação do Jig, onde são distribuídos uniformemente sobre a superfície da peneira ou tela. A peneira é inclinada em um ângulo específico, permitindo que o material se estratifique com base em suas densidades. Os minerais mais densos tendem a se acumular na parte inferior da peneira, enquanto os minerais menos densos permanecem na parte superior. Os pulsos d'água, durante o processo, são aplicados através da peneira, criando um movimento de subida e descida do material estratificado. Esses pulsos de água ajudam a separar ainda mais os minerais com base em suas densidades, movendo os minerais mais densos para baixo e os menos densos para cima. Depois disso, é feita a coleta dos concentrados, conforme os minerais se separam de acordo com suas densidades. Os concentrados mais densos, geralmente, são os minerais de interesse, se acumulam na parte inferior do Jig, enquanto os rejeitos menos densos são descartados na parte superior. Essas descargas, os concentrados são descarregados periodicamente, enquanto os rejeitos são removidos continuamente no Jig Denver.
O Gic Denver ele é amplamente utilizado na indústria mineral para a concentração de diversos minérios, como ouro, estanho, tungstênio, carvão, entre outros minerais pesados. Sua eficácia depende da densidade dos minerais presentes na alimentação e do ajuste adequado dos parâmetros de operação, como frequência e amplitude desses pulsos d'água. Espero ter respondido as duas questões. Uma dúvida, pode colocar nos comentários.